Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com o primeiro stint e hoje o meu convidado é muito especial. Meu convidado é você. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a Fórmula 1 temporada 2023. Vou tentar fazer uma análise aí do que aconteceu ao longo desse ano. Equipe por equipe, você vai deixando nos comentários o que você acha, o que você concorda, o que você discorda e a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Vamos começar de trás para frente. Vou pegar a Haas primeiro. A gente começa falando da equipe americana, a equipe Haas, que terminou na última posição com 12 pontos, né? Ficou perto até da Alfa Romeo, aí 4 pontinhos de diferença, mas ainda assim amargando a última posição. A Haas teve para esse ano aquela abordagem de ter dois pilotos experientes, né? O Nico Hülkenberg e o Kevin Magnussen. De forma geral, o Nico Hülkenberg foi muito mais rápido do que o Kevin Magnussen, né? A gente viu isso nos números de classificação, o quanto o Nico Hülkenberg conseguia ficar à frente do Kevin. Por outro lado, o Kevin Magnussen também pontuou mais vezes, né? Ele pontuou 3 vezes, ele chegou 3 vezes entre os 10 primeiros colocados, enquanto o Nico Hülkenberg pontuou uma só. Só que a que o Nico Hülkenberg pontuou, ele foi o 7º. Então, realmente foi um resultado bem interessante aí, resultado dele na Austrália, 7º lugar. Se vocês se lembrarem, naquele grande prêmio, não fosse a decisão da direção de prova de voltar ao resultado original da largada, e ali depois da última bandeira vermelha, e não o resultado de pista de momento, ele poderia até ter brigado por pódio, né? Como a direção de prova não usou o resultado de momento, ele caiu lá para trás, mas ele estava em terceiro, se não me engano, poderia ter ido ao pódio, poderia ter quebrado aí essa marca de ser o piloto com mais corridas na Fórmula 1, ainda sem pódio. O Nico Hülkenberg teria conseguido esse bom resultado. Lembro também que no Grande Prêmio do Canadá, ele chegou a fazer o 2º melhor tempo na classificação. A Haas sempre esteve muito rápida de classificação, principalmente nas mãos dele, ele conseguindo aí rendimentos espetaculares e colocando o carro sempre nas primeiras posições, porém em corrida o ritmo não era o mesmo e a Haas acabava não conseguindo entregar os pontos que poderia, né, que poderiam ter feito ela brigar aí mais à frente na tabela, quem sabe até com uma AlphaTauri que também começou o ano mal, mas terminou muito bem. Então, a Haas fez uma temporada definitivamente que não deu para entender, né? É muito rápida de classificação, muito mal em corrida, é isso que eles precisam trabalhar para a próxima temporada, em que vão manter os dois pilotos, vão manter o Nico Hülkenberg e também o Kevin Magnussen, que se não fez uma temporada de cair o queixo também, não foi mal. Falar um pouquinho da Alfa Romeo. Alfa Romeo, equipe que deixa de usar esse nome a partir da temporada de 2024. Vocês sabem, a Alfa Romeo, ela usa a estrutura da Sauber, usou nos últimos anos a estrutura da Sauber, o CNPJ da Sauber, por assim dizer, né, equipe suíça, e com isso ela tinha essa estrutura e agora ela está deixando a Fórmula 1, ela vai procurar novas oportunidades para o futuro, para voltar à Fórmula 1 numa nova chance, mas não mais com a equipe Sauber, que em breve pode ter a parceria com a Audi. Aliás, parece que subiu no telhado também, né? Porque a Audi chegou a trocar o seu comando e quem assumiu não é muito favorável ao projeto da Fórmula 1, então essa coisa está meio em stand-by. Mas falando da Alfa Romeo em si, é uma equipe que entregou resultados ali no começo do ano, né? Principalmente ali com Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou. O Bottas andando um pouco melhor do que o Guan Yu Zhou. O Guan Yu Zhou no final ali até conseguindo alguns resultados, mas mais o Valtteri Bottas, e é o que se espera dele, né? Ele é o líder da equipe, o Bottas foi 8º colocado já na corrida de abertura da temporada lá no Bahrein, e a Alfa Romeo enfrentou uma temporada de altos e baixos, mais baixos do que altos. O melhor resultado acabou sendo mesmo esse 8º lugar do Bottas no Grande Prêmio do Bahrein. Depois ela repetiu um 8º lugar. Deixa eu me ver aqui, onde é que ele repetiu esse 8º lugar durante o ano, que também foi uma etapa interessante, Qatar. No Qatar ele andou bem também e repetiu esse resultado. Então o Valtteri Bottas conseguiu aí ter uma temporada respeitável, marcando os pontos que precisava para a Alfa Romeo, para manter a Alfa Romeo à frente da equipe Haas, mas de qualquer forma, para mim faltou um pouco, e eu acho que a Alfa começa a pagar o preço de ter um piloto que
parece não ter mais a motivação, que é o caso do Valtteri Bottas, e outro que, se não foi mal, pelo menos não me parece a melhor escolha, né? O Guan Yu Zhou está lá claramente pelos patrocínios que leva, todos nós sabemos disso, piloto chinês com muito interesse do público chinês, por muito interesse das empresas chinesas, da própria Fórmula 1 num crescimento nesse território. Com isso ele acaba ocupando uma vaga que esteve ameaçada no meio do ano, com aquela conversa de Drogovic, houve essa conversa de fato, chegou a existir negociação, mas no fim ele acabou renovando graças a esses patrocínios e talvez a Alfa Romeo deva repensar aí a dupla dela para 2025, especialmente se confirmada a parceria com a Audi. A parceria está confirmada, mas se confirmado que a Audi vai manter a palavra e vai mesmo participar do campeonato junto com eles, aí eu acho que a Audi já vai querer alguém preparando um pouco melhor o terreno ali em 2025. Vamos para a AlphaTauri agora, a equipe que teve aí uma temporada de muitos pilotos, né? A equipe chegou a ter no segundo carro o Nick De Vries, o Daniel Ricciardo e também o Liam Lawson. Começando pelo Nick De Vries, eu acho que realmente faltou tempo ao Nick De Vries. A AlphaTauri desde o início ali estava bem dividida em relação a essa contratação, né? O próprio Helmut Marko, que é o conselheiro da Red Bull, disse que o Christian Horner, o chefe da equipe Red Bull e um dos líderes aí do programa da marca na Fórmula 1, era contra a contratação do Nick De Vries. Mesmo assim, o Helmut Marko apostou, mas apostou muito baixo. Eu acho que ele deveria ter dado mais tempo ao Nick De Vries. Nick De Vries, sim, tinha dificuldades para acompanhar o ritmo do Yuki Tsunoda no início do ano. O Tsunoda pontuava e ele não. E a gente sabe o quanto é importante, né, marcar pontos. Tanto que foram só 3 pontos de diferença da AlphaTauri para a Williams no final do campeonato. A AlphaTauri ficando em 8º, a Williams em 7º. Mas acontece o seguinte, a gente está falando de um cara que é campeão em absolutamente tudo que ele guiou. Eu acho que o Nick De Vries iria se encontrar na Fórmula 1. Então, para fazer o mesmo que o Ricardo está fazendo, para fazer o que o Liam Lawson fez, talvez ele pudesse fazer. O carro da segunda metade do ano é muito melhor do que o carro da primeira metade do ano. Então era natural que os pilotos, seja quem for que estivesse ali, conseguissem bons resultados. E foi isso que aconteceu. Tanto o Ricardo quanto o Liam Lawson conseguiram grandes resultados que o Nick não entregou. O Nick acabou sendo o único piloto a terminar essa temporada zerado, né, com nenhum ponto. Então, realmente acho que faltou um pouquinho de paciência com o Nick De Vries, mas também não tem problema nenhum. Se eles achavam que o cara não ia funcionar, trouxeram o Ricardo, que é um cara absolutamente competente. Quando ele teve a quebra do punho, né, ele precisou aí de uma substituição, o Liam Lawson entrou no carro, mostrou que está pronto para assumir a qualquer momento, inclusive era candidato à vaga no ano que vem, mas a equipe acaba optando por Daniel Ricciardo e por Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, a gente sabe, um piloto que tem por trás dele muita força da Honda. A Honda ainda é uma parceira muito importante da equipe Red Bull, embora já esteja definido que a partir de 2026 a gente vai ter a troca dos motores Honda na Red Bull pelos motores Ford, na verdade só a nomenclatura, já que quem continua preparando os motores é a própria Red Bull. Ela vai trocar aí o badge, né, a marca do motor de Honda para Ford, mas ela mesmo seguirá produzindo esses motores. Mas ainda assim a Honda tem muita força, então é natural que ela queira que o piloto dela continue, e não é que ela está forçando a barra, né? Não é que ela está querendo que o Nikita Mazepin continue na equipe, não é isso. O Yuki Tsunoda tem conseguido bons resultados, né? Foi, como eu disse, no começo do ano, o grande nome aí da equipe, inclusive quando o Nick De Vries não pontuava, ele fez 2 décimos lugares ali, no momento em que era difícil para a AlphaTauri, na Austrália e no Azerbaijão, depois conseguiu mais um na Bélgica, conseguiu um 8º lugar aí nos Estados Unidos, um 9º em Interlagos, um 8º em Abu Dhabi agora, né, uma disputa espetacular. Então, realmente o Yuki Tsunoda fez por merecer essa vaga e essa permanência, apesar da força política. O Daniel Ricciardo segue também no time, foi confirmado no lugar que era dele mesmo, né? O Liam Lawson não vai assumir essa vaga e fica de reserva da Red Bull e também da AlphaTauri. O Ricciardo é um caso
muito específico aí que a gente precisa observar ainda. Muita gente já falando de uma possibilidade dele substituir o Sérgio Pérez, né? Se o Sérgio Pérez não corresponder nas primeiras corridas do ano que vem, o Daniel Ricciardo o substituiria. Mas pera lá, né? O Ricciardo tá livre já há muito tempo. Ele já poderia estar no lugar do Ricciardo. Por que não tá, então? Porque ninguém tem certeza de que ele vai fazer algo diferente do que faz o Sérgio Pérez. Enfim, que ele vai entregar mais do que isso. Porque na McLaren ele não entregou. Na McLaren a coisa ficou muito frustrante. Então será que tendo essa chance ele vai corresponder? Vai andar melhor que o Pérez? Não se sabe, e é nisso que o Pérez se segura. Claro, se o Ricciardo aí sim tiver uma temporada mais consistente, uma temporada melhor em 2024, com bons resultados desde o início, né, fazer várias corridas como ele fez no México, aí sim a gente pode ter uma chance de ver essa mudança, de ver o Daniel Ricciardo ocupando esse lugar do Sérgio Pérez, mas eu acredito que depende muito dele ainda. Não vi tudo que gostaria de ver do Daniel Ricciardo para cravar que ele é um candidato a essa vaga e que a Red Bull faria melhor tendo ele do que o Sérgio Pérez nesta vaga. Falar um pouquinho da Williams. A Williams que vem crescendo bastante, né? O James Vowles vem fazendo um trabalho maravilhoso. Ele que saiu da Mercedes e acabou assumindo essa vaga lá na Williams, essa vaga de chefia, e vem coordenando muito bem o time, tanto que em algumas provas a Williams chegava a ser uma das equipes mais rápidas, pelo menos de reta, né? Vinha apresentando ali um ótimo desempenho, Spa-Francorchamps, Itália, muita gente falou até que podia brigar por pole, e de fato a Williams foi muito bem, né? Se a gente pegar o Grande Prêmio do Canadá, eles souberam aproveitar muito bem as circunstâncias ali para o Alex Albon liderar uma das sessões de classificação. É uma equipe que vem se encontrando, não é mais o patinho feio do grid como já foi, e conseguiu bons resultados, especialmente com o Alex Albon, que para mim é um grande piloto. A gente acabou de discutir aqui a questão de Daniel Ricciardo, de Sérgio Pérez. Vamos lembrar que essa vaga era do Albon, foi do Albon em 2019, que ele acabou perdendo por conta aí de 2020, 2019 era Gasly, passou a ser o Albon, depois em 2020 o Alex Albon acabou fazendo a temporada completa, chegou a brigar por vitória, chegou a brigar por pódio, conseguiu alguns pódios, mas mesmo assim não foi mantido na equipe, que acabou dando lugar ao Sérgio Pérez, que vinha crescendo, vinha bem na equipe Racing Point, e acabou herdando essa vaga. Mas o Albon, com essa performance dele na Williams, ele acaba ganhando os olhares da Fórmula 1 novamente, né? Foi o grande líder, e cá entre nós, né? Ainda bem que a Williams tinha o Alex Albon, porque o Logan Sargent e nada foi a mesma coisa esse ano. Ele conseguiu só 1 ponto, e graças à desclassificação aí dos carros da Ferrari e também da Mercedes lá no Grande Prêmio de Austin. De resto, ele não fez nada convincente, chegou a fazer uma boa classificação, uma boa performance lá em Las Vegas, mas não impressionou não, e volta naquilo que a gente sempre disse, né? Acho que se vocês acompanham meu trabalho aqui, podem ter visto que eu falei isso por algumas vezes. A Williams queimou a largada com o Sargent, simplesmente para ter um piloto norte-americano. A Williams, que pertence a um grupo norte-americano, ela queimou a largada, ela trouxe o Logan Sargent muito cru, muito ainda inexperiente. Ele tinha feito uma temporada só de Fórmula 2, e logo no meio do ano a Williams já começou essas negociações, atrapalhou a temporada dele, ele foi mal na sequência do ano, e mesmo assim conseguiu essa vaga. Mas não fez uma temporada elogiável não, muito pelo contrário. A Williams teve só um piloto, e se você tira o ponto que o Sargent fez, né, lá em Austin, não muda nada. A Williams continuaria em 7º lugar. Foram 28 pontos, dos quais 27 do Alexander Albon, e foi a primeira vez também que um companheiro de equipe ganhou do seu adversário, né, do seu parceiro em classificação, em todas as classificações do ano, desde 2020, quando o Max Verstappen fez isso para cima do próprio Alexander Albon. Então isso mostra o quanto esteve abaixo aí do desejado o Logan Sargent. Trocar de assunto, falar da Alpine, equipe francesa, 2 pilotos franceses que já nunca foram amigos e agora parecem não gostar um do outro ainda mais, né? A gente já sabia que não era uma parceria que
daria muito certo, pelo menos em termos de relacionamento, mas a Alpine investiu e eles também chegaram a apresentar um grau de maturidade ali na pré-temporada que até enganou algumas pessoas, mas na prática, quando o ano começou, a troca de farpas era muito grande entre eles, né? Em termos de performance, eles não diferiram muito um do outro, não. Você pegar aqui, ó, o Esteban Ocon, o 12º, o Pierre Gasly, o 11º no campeonato, sendo que a diferença de pontos foi de 4 pontos do Ocon para o Gasly, né? O Ocon atrás do Gasly, e ambos conseguiram pódios. O Ocon foi ao pódio em Mônaco, belíssimo resultado, e o Gasly foi ao pódio na Holanda, também ambos em 3º lugar. Resultado, claro, de uma prova diferente aí que a gente teve lá na Holanda, com chuva. Em Mônaco também choveu, mas já na classificação o Ocon tinha ido muito bem. Então, eles fizeram a parte deles. Os 2 pilotos franceses conseguiram entregar os resultados que deles se esperavam. Agora, quem não entregou foi a Alpine, né? A Alpine com uma troca de comando no meio do ano, demissão do Otmar Szafnauer, que já estava pendurado, mas poxa, por que não saiu antes? Mudança lá no comando também, da própria direção da Alpine, da Renault. Isso tudo, claro que tumultua o ambiente e não permitiu que a equipe tivesse uma semana, um fim de ano e fins de semana mais tranquilos, né? E com isso ela foi, inclusive, a equipe de pior confiabilidade do ano. O Ocon foi o piloto que menos completou voltas, para se ter uma ideia, e isso chama bastante atenção, é algo muito negativo, e a Alpine é uma equipe de fábrica, ela não pode decepcionar a Renault, que tanto investe nela, né, e traz a equipe aí, uma equipe que já foi campeã do mundo, com toda a estrutura que tem, e agora é o grande desafio. A Alpine para 2024 vai tentar reestruturar todas as coisas aí, ela vai buscando um novo acordo de motores, porque claramente ela ficou para trás, ela tem pelo menos 10% a menos de potência em relação a todos os demais competidores, né, a todos os demais motores. Então isso é que ela tenta de alguma forma no regulamento também mexer. Vamos ver se ela consegue a partir do ano que vem. E a grande surpresa da temporada e ao mesmo tempo decepção, a Aston Martin. A Aston Martin começou o ano tão bem lá com o Fernando Alonso, né? Esteve muito competitiva ao longo de todo o campeonato ali, pelo menos na sua primeira metade, e da segunda metade para frente os resultados não vieram, a equipe parou de evoluir. Segundo a própria equipe, né? Segundo o Mike Krack, o chefe de equipe, a Aston Martin teria errado o caminho de desenvolvimento. E aí a gente começa a ter uma certa dúvida, né? Será que só tirar os engenheiros lá da Red Bull funcionou? Será que só trazer os caras para dentro do time funcionou? Porque no fim das contas você consegue copiar muitas coisas, você consegue colocar essas coisas em prática, colocar para funcionar. Só que para evoluir, você continua não tendo o Adrian Newey. Então não adianta você copiar se você não consegue evoluir. E para mim foi isso que aconteceu com a Aston Martin. A Aston Martin com uma queda de rendimento muito grande aí na segunda metade de campeonato. Não que tenha impedido o Alonso de continuar fazendo boas corridas, né? O que ele fez aqui no Brasil com aquela ultrapassagem em cima do Pérez ali nas últimas voltas. Foi maravilhoso, uma disputa até o final. Mas de qualquer forma a Aston Martin decepcionou. Fica só em 5º lugar, né? A Aston Martin, atrás da equipe McLaren. A McLaren, a gente vai falar já, mas termina com 302 pontos. E a Aston Martin com 280. E aí a gente chega num outro ponto. 280 a 302. Será que se o segundo piloto da Aston Martin fosse um outro piloto que não o Lance Stroll, essa conta não seria outra? E eu te digo que seria, com certeza seria. Porque vamos lá, o Lance Stroll fez 74 pontos contra 206 do Alonso. Ele não fez nem a metade dos pontos do Alonso. Então se ele pelo menos tivesse aí competitividade suficiente para, sei lá, fazer metade dos pontos do Alonso, as coisas ficariam um pouco melhores, né? A Aston Martin teria uma condição um pouco melhor de brigar por essa 4ª posição que ela perdeu no final, e a gente sabe que isso vale muito dinheiro, né? Não que isso seja um problema lá, especialmente para a família Stroll, mas a grande verdade é que vale dinheiro também, vale prestígio, e uma equipe que começa como segunda força, terminar como a 5ª, é inadmissível, né? Então acho que a Aston Martin tem uma lição de casa grande aí para fazer, e que vai passar por essa
avaliação da dupla de pilotos. A gente sabe o Lawrence Stroll é dono da Aston Martin, tanto da equipe quanto da marca Aston Martin, porém ele não é dono sozinho, ele tem sócios, ele tem investidores e precisa responder a essas pessoas e vai ficando cada vez mais difícil argumentar em favor ou a favor do filho dele, do Lance Stroll, especialmente quando a gente vê um cenário como esse. A McLaren, a equipe que começou pior esse ano, né? Inclusive, a gente tinha o Pietro Fittipaldi dando uma entrevista no fim de semana de Abu Dhabi a respeito do que ele tinha visto nos testes de início de temporada. Ele dizia, a McLaren era o pior carro, eles não tinham absolutamente nenhum equilíbrio. E é verdade, se você pegar os resultados de início de ano, a McLaren era uma tragédia. E aí o que acontece? Ainda no começo do ano, eles dispensam o James Key, o cara responsável por toda a parte técnica ali, ou seja, uma cabeça cortada do time técnico, porque eles viram que houve um erro grave, né? O carro que deveria iniciar a temporada estava num caminho absolutamente esdrúxulo, isso teve de ser interrompido. Com isso, a McLaren iniciou o ano com um projeto que não era o que ela queria. Ela avisou que só a partir de Baku, só a partir da quarta etapa, que eles começariam a ter evolução. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Tiraram o James Key, a partir de Baku as coisas começaram a chegar. Na etapa da Áustria, eles trouxeram um grande upgrade, que aí muda a história do jogo, né? A partir da Áustria, a McLaren passa a andar muito bem, passa a brigar por primeira fila, passa a ocupar a vaga no pódio, até que a gente chega ao Grande Prêmio do Qatar, em que a gente tem uma vitória da McLaren. O Oscar Piastri ganha a corrida sprint. Tudo bem, não é a corrida principal, mas de qualquer forma, em um ano em que a Red Bull foi tão dominante, você vê a McLaren reagindo assim, foi espetacular. A McLaren ganhou mais de um segundo aí ao longo do ano e foi uma evolução que há muito tempo eu não via. Muita gente, quando eu disse isso, me lembrou da Red Bull de 2009, mas eu acho que não foi tanto, não foi uma melhora tão severa assim quanto teve a equipe McLaren, né? Acho que a McLaren esteve muito acima do que a gente costuma ver em termos de melhoria, tanto que ela termina na 4ª posição no Mundial de Construtores e promete muito para a sequência da temporada, né? Da temporada 2024. Especialmente porque ela tem 2 pilotos muito capazes. O Lando Norris, que hoje é objeto de cobiça inclusive da Red Bull, e o Oscar Piastri, piloto estreante, piloto novato, mas que todo mundo já sabia que ia chegar chegando, e de fato foi isso que ele fez, inclusive com vitória lá no Qatar, né? Vitória na prova do Qatar, na prova sprint. Chegamos na Ferrari. Ferrari com seu eterno dilema, né? Quem é o primeiro piloto? Carlos Sainz Jr. ou Charles Leclerc? Essa é a grande dúvida. O Charles Leclerc definitivamente piloto mais rápido, está claro. Fez aí as pole positions impressionantes, né? Um piloto que conseguiu marcar o seu nome definitivamente com essas poles. Foram 5 poles, tô com elas aqui, ó. Ele largou na pole no Azerbaijão, largou na pole na Bélgica por conta de uma punição do Max Verstappen, mas enfim, nos Estados Unidos também, no México, e largou em primeiro em Las Vegas. Então, resultados muito impressionantes do Charles Leclerc. O Carlos Sainz Jr. Fez 2 poles. O que acontece? A gente teve esses bons resultados em classificação e nem tanto em corrida, né? A Ferrari, assim como nos anos anteriores, tinha um carro que desgastava muito os pneus e, com isso, ela não conseguia entregar os mesmos resultados da classificação. O Carlos Sainz Jr. teve a felicidade de registrar a pole position e de estar à frente, inclusive, do Leclerc, no único fim de semana em que a Red Bull falhou. A Red Bull falhou em Singapura. Ela esteve abaixo dos demais, e aí foi o grande lance, a grande jogada da Ferrari, porque o Carlos Sainz conseguiu a pole e fez uma corrida brilhante, uma corrida estratégica, uma corrida em que ele teve ali, inclusive, a ideia de, quando soube que o George Russell tinha pneus mais novos e vinha em terceiro, vinha babando, vinha com um tempo bom, ele deu asa móvel ao Lando Norris, que era o segundo colocado, porque assim ele fez com que o Lando Norris tivesse a possibilidade de segurar um pouco
o George Russell. Isso foi uma brilhante estratégia e conseguiu essa vitória que interrompeu e impediu que a Red Bull fosse a grande vitoriosa do ano com 100% de vitórias. Então a Ferrari, novamente, assim como aconteceu lá em 1988, no ano em que a McLaren ganhou tudo com Senna e Prost, a única equipe que incomodou, a única equipe que quebrou essa sequência de vitórias foi a Ferrari, e ela fez o mesmo nesta temporada com o Carlos Sainz ao vencer o Grande Prêmio de Singapura. O Charles Leclerc teve uma temporada, eu diria, abaixo do que ele gostaria, claro, né? Mas ainda assim uma temporada respeitável com todas essas poles que ele conseguiu, e também o fato de terminar o ano à frente do Carlos Sainz. Carlos Sainz vinha à frente dele durante boa parte do ano, e no final aí o Charles Leclerc salva um segundo lugar lá em Abu Dhabi, termina o campeonato com 206 pontos, em quinto lugar contra 200 do Carlos Sainz Jr., que é o 7º colocado. E aí a gente pontua também, né, a estratégia inteligente do Leclerc em Abu Dhabi, em que ele simplesmente deixou o Sérgio Pérez passar por ele, porque ele sabia que o Sérgio Pérez precisava abrir 5 segundos para eventualmente ganhar a posição do George Russell, porque ele tinha uma punição exatamente nessa marca de 5 segundos, e o Leclerc decide contribuir com isso, dar passagem ao Sérgio Pérez, porque ele sabia que ele poderia controlar, ele não perderia, depois da punição, a posição para o Pérez, e o Pérez poderia ganhar do Russell, e assim a Ferrari seria a vice-campeã mundial de construtores. Não deu certo, o Pérez não conseguiu abrir a vantagem, e com isso a Ferrari ficou apenas na terceira posição no Mundial de Construtores, 406 pontos contra 409 da Mercedes, e é dela que a gente fala agora. A Mercedes, ela teve um ano para se esquecer, né? Pelo menos assim eles reagiram, assim eles se comportaram, inclusive com cartas enviadas aos fãs, né, na internet, pedindo desculpas pelo que eles estavam fazendo. Toto Wolff se desculpando com o Lewis Hamilton pelo carro que ele pilotava. Minha opinião, um exagero danado, porque a equipe foi vice-campeã mundial de construtores. Claro que eles estão acostumados às vitórias, eles estão acostumados aos triunfos, a liderar, a ser a equipe a ser batida, e nesse momento eles estão bem longe disso. Mas não é para tanto, acho que não é para entrar em desespero, e talvez isso atrapalhe muito a retomada da Mercedes. Eu acho que a forma como ela lida com a derrota está atrapalhando, está batendo desespero, os caras estão jogando fone na mesa, não é por aí. Vamos pensar que existe estrutura, existe um trabalho a ser feito, existe gente competente. Um bom passo foi trazer o James Allison de volta, né, para o dia a dia da equipe, o cara que foi responsável ali por todo o preparo, toda a construção dos carros vitoriosos. Ele tinha se afastado um pouco do dia a dia, e a Mercedes traz de volta, e isso me parece fundamental. Então, para 2024, quem sabe, as coisas podem melhorar. Mas vamos lembrar sempre de que eles precisam ter essa calma. O Toto Wolff precisa botar os pés no chão aí e entender que na Fórmula 1 não se ganha sempre. Pelo contrário, é raro que se ganhe, e que uma retomada passa por você confiar nas pessoas que estão ali trabalhando, que estão dando o seu máximo, e encontrar os novos caminhos. De forma geral, o George Russell esse ano esteve abaixo do Lewis Hamilton, né? O George Russell conseguiu aí 2 pódios, um agora em Abu Dhabi e o outro lá na Espanha, em que o carro da Mercedes apresentou um bom desempenho, enquanto o Lewis Hamilton foi uma presença razoavelmente constante aí no pódio desde o início da temporada, e tanto que terminou o campeonato em terceiro lugar, bem à frente do George Russell, que foi 8º, ou seja, a performance do Russell, a forma como o Russell pontuou ou deixou de pontuar, atrapalhou também a caminhada da Mercedes e deixou as coisas muito mais difíceis aí no final para a disputa desse vice-campeonato. Um desconto, o Russell teve problemas mecânicos também consideráveis, né? Lá na Austrália era uma corrida que ele poderia inclusive sonhar em brigar por vitória, o safety car atrapalhou, e depois ele teve uma quebra. Então isso foi um problema, ele acabou tendo pontos aí que escaparam das mãos dele, mas dava para ter ido melhor, né? 175 pontos contra 234 do Lewis Hamilton, não dá para passar batido. O Russell esse ano esteve abaixo do que poderia, bateu sozinho lá em Singapura, então é uma questão que a gente precisa pontuar aqui também e mostrar que ele pode e deve evoluir para 2024. Red Bull
Campeã do mundo, o que dizer da Red Bull? A equipe que simplesmente quebrou todos os recordes que estavam aí na mesa, uma equipe que vem dominando, uma equipe que teve este ano o seu desenvolvimento, né, comprometido aí também com uma punição de 10% a menos do uso do túnel de vento, em função do estouro de orçamento em 2021. É uma equipe que superou tudo isso, que soube trabalhar muito bem as estratégias, soube estar presente em todas as etapas com capacidade para vencer, quando não com o Max Verstappen, com o Sérgio Pérez, isso aconteceu na Arábia Saudita e também no Azerbaijão, e acabou que ela venceu 21 das 22 provas, com isso ela chega a 95% de aproveitamento e quebra o recorde que era da McLaren de Senna e Prost de 1988, a McLaren de Senna e Prost havia vencido 15 de 16 provas, com isso a porcentagem ficava ali em 93%, e a Red Bull superando essa marca agora é realmente espetacular. O Max fez um ano de se aplaudir, né? Acho que a gente sempre lembra do Schumacher, quando ele conseguia aqueles números, todo mundo achava chato, poxa, que coisa monótona, só o cara vence. O próprio Lewis Hamilton, quando conseguia essas marcas, pô, que coisa chata, só o cara vence. Mas a grande verdade é que quando passa, a gente sente, não vou dizer falta, mas a gente sente que aproveitou muito pouco o momento. Eu, por exemplo, gostaria muito de ver o Schumacher guiando de novo, tudo que ele guiou nos anos 2000, conseguindo tudo que ele conseguiu lá nos anos 2000. E, infelizmente, as coisas passam, isso não é possível. E se a gente não aproveitar, se a gente não desfrutar do que o Max está fazendo também, no futuro faz falta. Então eu posso dizer que esse ano eu aproveitei muito, eu admirei o que o Max está fazendo, admirei o que ele conseguiu extrair do carro e acho que foi super merecido tudo que ele conseguiu. Acabei de abrir aqui também os recordes, né, dele esse ano, uma taxa de vitórias de 86,4%, ele mesmo, só ele, venceu 19 de 22 corridas, fez 575 pontos dos possíveis 620, conseguiu 290 pontos de vantagem no campeonato. Nunca um piloto tinha construído uma vantagem tão grande. Claro que a pontuação é mais generosa nos últimos anos, mas a maior vantagem que a gente tinha visto tinha sido de 155 pontos do Vettel para o Alonso, se eu não me engano, em 2011, e o Verstappen quebrou esse recorde. Foram 11 hat-tricks, né, que você consegue pole, vitória e melhor volta, e mais de 1000 voltas lideradas, também o maior índice de voltas lideradas da história da Fórmula 1. Resultado espetacular, resultado fantástico, e que mostra porque ele é um dos grandes do grid aí, acho que comparável só a Fernando Alonso e só a Lewis Hamilton. Acho que não tem ninguém que possa ser comparável, que esteja no mesmo nível do Max Verstappen. Nem o pobre do Sérgio Pérez, que precisa fazer o básico, precisa, com o melhor carro de todos os tempos, acho que tá claro aí, né, conseguir um segundo lugar. Teve muitas dificuldades para isso, só foi conseguir no finalzinho, e a muito custo, a muito sofrimento. E acho que isso passa também por uma reflexão do Pérez, do que ele pretende fazer para os próximos anos. Acho que se ele se inspirar em outros pilotos que ficaram aí como segundos pilotos, mas tiveram bons resultados, sei lá, Rubens Barrichello, Gerhard Berger, David Coulthard, nenhum desses pilotos se colocou como segundo piloto. Falou, aquele lá é o fodão e eu sou mais ou menos. Nunca teve isso. Eles sabiam trabalhar, eles buscavam estar na briga pelo título, mas eles sabiam que a equipe tinha um favorito e que aquele cara era favorito porque ele era mais rápido no cronômetro. Não tinha nenhuma desculpinha esfarrapada, não tinha nada disso. Eles apenas trabalhavam. E com isso eles conseguiam os resultados positivos que os mantiveram aí como segundos pilotos dessas equipes durante bastante tempo. O próprio Valtteri Bottas com a Mercedes, Nico Rosberg, durante muito tempo na Mercedes, e depois chegou a bater o Hamilton em um ano, por uma série de questões. Então, não é impossível. É o Pérez botar a cabeça no lugar e entender, sofrer um pouco menos com essa questão de ser parceiro do Verstappen. Se ele conseguir fazer isso, tem tudo para ter um 2024 muito melhor. Bom, pessoal, falei demais, né? Mas é isso, um ano inteiro aí pra gente recapitular. Acho que foi legal a gente bater esse papo aqui. De novo, quero continuar conversando com vocês. Deixem aí os comentários. Quero que vocês me digam o que vocês acharam de cada uma dessas equipes, de cada um desses pilotos. E eu vou respondendo a todos vocês, tá bom?
Peço aqui para que vocês deixem um like nesse conteúdo, isso é muito importante para que o YouTube entregue isso para cada vez mais gente e também que você faça a sua inscrição. Estamos aí crescendo cada vez mais e a sua participação, sua chegada aqui ao canal com a sua inscrição é fundamental, caso ainda não tenha feito isso, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!